Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fernando Bernardo e nós estamos no aquecimento da semana Luthier Lucrativo, em que eu vou te mostrar como você pode ser um luthier profissional de alto nível e ganhar mais de R$ 5.000 por mês trabalhando na sua casa, tá? Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, sugiro, tá, que você clique no link que está aqui embaixo e participe. É muito importante para você não perder as informações e benefícios, tá? Outra coisa é, participe também da nossa comunidade, onde você vai tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, tá? E fazer comentários e interagir com outros membros. Bom, hoje eu resolvi falar um questionamento, né? Responder a um questionamento que, assim, já é antigo, que é: dá para aprender loteria sozinho? Aí a verdade é que ninguém te conta, tá certo? Se dá para aprender sozinho. Bom, dá para aprender sozinho, mas você vai precisar de um guia. Por quê? Porque tem muita informação negligente, tem muita informação errada e você certamente vai acabar passando por elas e achando que aquilo que você está vendo é de verdade loteria e muitas vezes você está sendo enganado e nem sabe, tá? Então eu sugiro que você tenha realmente um mentor, alguém que te guie, tá, nessa trajetória aí na loteria. Ver vídeo só não basta, é preciso praticar, tá? Se você tem conhecimento, mas não pratica, você não vai ter as duas coisas, não vai ter a terceira, que é o resultado, entende? Então é preciso que você tenha a prática extrema, conhecimento, que você vá embasando esse conhecimento, né, com um curso, um mentor, alguma pessoa que vá te guiar através de um caminho, né, onde tenha começo, meio e fim encadeado e tudo mais, para que você não se perca, porque senão você não sabe nem por onde começar. E aí é complicado, muito complicado, tá? Eu acredito que você possa conseguir essas informações até sozinho, olhando na internet, tá? Vídeos e seguindo canais e tudo mais. Tem muita informação boa, mas ainda assim eu sinto falta de ter uma pessoa a quem seguir de verdade, tá? Então todos os cursos que eu apresentei na minha vida, todos os cursos que eu dei, as pessoas que eu formei de forma presencial, tá? E aí eu resolvi fazer o meu curso de construção de guitarras online e formei mais pessoas no online também. Então eu tenho experiência na formação de pessoas no online, tá? E essas pessoas estão construindo guitarras hoje, tá bom? Então isso é muito legal, porque elas só tiveram aula comigo online. Então o sozinho, entre aspas, dá, mas tem que ter um mentor ou participar de uma mentoria para que você não se sinta perdido nesse caminho aí, tá? Fora que você pode cometer mais erros. Então, se você aprende sozinho, você vai cometendo tantos erros, mas tantos erros, que você já não elimina isso de cara, e aí isso pode ir tomando cada vez mais tempo de aprendizagem, tempo de rendimento, né? Então eu sempre, né, acho que o melhor é ter um mentor junto com você. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho uma passagem muito interessante, né, porque eu fui construir um violão, né, e coloquei o violão em frente a uma janela, meu primeiro violão. Deu um trabalho danado e eu coloquei em frente a uma janela. Ele estava de lado assim. Bateu um vento nele e ele caiu no chão. Eu não conseguia nem olhar para o violão, que eu comecei a ficar desesperado. Eu não conseguia ver, eu não queria nem pegar no violão. Meu mestre é que pegou o violão do chão
e viu que não tinha acontecido nada, né? Então, esse é um erro básico que você, se eu tivesse ali, e eu estava com uma mentoria dele, eu estava no ateliê dele, ele nunca viu aquilo, eu nunca vi aquilo, né? Mas aconteceu. O que levou aquilo foi simplesmente um vento maior que veio da janela e derrubou o violão, certo? Então, quando colocar o violão em cima da bancada, tiver uma janela e tal, coloca ele virado, não coloca de lado assim não, porque você pode correr um risco, né, de ter um problema nesse teu instrumento, dele cair no chão e quebrar, né? Então, certas experiências, não sei, eu já falei, se não me engano, eu falei num vídeo anterior, né, sobre uma guitarra, né, que eu rachei a guitarra. Putz, eu recebi a guitarra estava com a madeira muito estranha, estava meio podre a madeira, os postes da ponte tinham comido a madeira, e aí eu tive que fazer uma fresagem e colocar uma nova madeira ali naquele ponto, ancorada, bonitinho, fiz tudo normal, legal, só que coloquei o primeiro poste, tudo certo, quando eu fui colocar o segundo poste, a madeira rachou, e aí empurrou a madeira da guitarra, que já estava propensa a rachar, e rachou a guitarra, ou seja, eu tive que consertar também. Então, são coisas que podem acontecer, né, e que você tem que estar preparado para fazer o restauro, tá certo? Então, se você for fazer esse tipo de trabalho, eu sugiro que você esteja realmente preparado com um ferramental para fazer pintura, para um monte de coisas, porque você vai precisar passar por isso, tá certo? Então, meu primeiro violão que eu construí ficou com uma sonoridade excelente, ficou perfeito o violão. Eu vendi esse violão, meu primeiro violão, não me lembro mais nem quem comprou esse violão, né? E o segundo violão ficou uma boa porcaria, certo? E aí foi que eu comecei a entender que a luteria não é uma ciência exata, né? Que para que eu tivesse resultado, eu precisava saber cada vez mais, né? A minha proposta para você é que você veja participe, né, da Semana Luthier Lucrativo, onde eu vou dar 3 aulas e onde você ali vai compreender, né, esse universo da luteria através dessas 3 aulas e aí sim entender como você pode criar uma renda extra trabalhando aí da sua casa, tá bom? Quais são as ferramentas essenciais, isso também é muito importante, e que você mesmo pode construir? Uma delas, né, por exemplo, uma serrinha que você pode fazer com uma serra dessas de arco de serra, né, uma serrinha para limpar o local onde vai o traste. Às vezes você tira o traste e ali dentro tem cola. Então, uma serrinha dessa para você limpar ali, você pode fazer você mesmo, né? E você pode fazer coisas mais complexas, é claro, né? Mas é muito difícil eu dizer para você aqui tudo que você pode fazer, tá? Mas uma dessas, outra, né? Dessas ferramentas que você pode fazer, tá? É uma máquina de colar cavalete a vácuo. É uma moldura com uma borracha embaixo, uma borracha dessas que veda geladeira, veda condicionador de ar, né? A borracha bem vedada ali, embaixo de uma moldura. Em cima dessa moldura, outra moldura parafusada com um lençol de borracha próprio para máquinas de vácuo. E aí você pode colocar nesse sistema, né, porque a gente chama isso um sistema, colocar nesse sistema uma válvula geradora de vácuo, que ela recebe ar do compressor de ar, que passa por ela e ela gera vácuo dentro desse sistema. Gerando vácuo dentro desse sistema, essa borracha vai descer e vai pressionar esse cavalete contra o tampo do violão.
Essa é uma colagem que muitas fábricas fazem e que você pode fazer isso na sua casa, tá? É muito tranquilo de fazer. Tem vários tutoriais sobre isso na internet, se você quiser se interessar. Chama Sistema Venturi. Sistema Venturi. É porque usa uma válvula chamada Venturi. Essa é uma válvula geradora de vácuo. Você compra isso em qualquer loja de equipamento pneumático que venda peças e acessórios para equipamento pneumático, tá? É uma ferramenta que você pode fazer. Tem inúmeras outras, né? Mas deixa eu ver aqui, porque eu separei alguns tópicos, tá? Existem ferramentas que você pode adquirir ferramentas simples. Qualquer loja de material de construção você encontra chave Phillips, chave de fenda, jogo de chave Allen, né? Jogo chinesinho assim, de chave Allen bem pequenininha, importante também para os carrinhos da ponte, né? Chave de boca, cachimbo, né? Para você, por exemplo, tirar um tensor. Essas chaves é bom você comprar em lojas especializadas, porque as chaves específicas para cada guitarra, né, são muito importantes, porque a parede externa da chave ela é fina. Entendeu? Entre a parede externa e a interna tem menos material. Então você consegue enfiar essa chave, esse cachimbo, no local certo para você, por exemplo, regular o tensor de uma Gibson ou de uma Fender, né? Na Gibson, no caso, cachimbo, na Fender, chave Allen. Tá? Mas muitas vezes tem que ser uma chave um pouco mais alongada. Então essas chaves específicas você não vai encontrar em loja de material de construção. Mas essas chaves normais de fenda, Phillips, algum tipo de formão, você pode conseguir uma faquinha, você pode conseguir em lojas de mercado comum, né? Mercado aí do teu bairro provavelmente tem ferramentas como essa para você utilizar na sua luteria, tá? Uma outra coisa legal que você pode fazer de ferramenta é pegar um perfil de alumínio assim, mais ou menos 1,5 polegadas de largura. São réguas de 6 metros, mas tem lugares que vendem 1 metro, por exemplo. Então você vai numa loja que vende alumínio e você compra uma régua dessa, um perfil desse, ele é extremamente reto e você corta em pedaços pequenos para fazer réguas para verificar a gangorra em trastes no braço do seu instrumento. Então isso também é uma ferramenta muito barata que você pode fazer. Quando você cortar os pedaços, você vem com uma lima só chanfrando os cantos para não ficar canto vivo, né? E o alumínio ele não machuca o traste. Então é muito legal isso, porque às vezes você pega uma de ferro fundido, como tem algumas por aí, e ela machuca o traste. O traste é um pouco mais macio que a régua e ela arranha o traste. Se você pegar, por exemplo, as costas de uma faquinha dessa, faca olfa, né? Chama estilete, né? Muitas vezes aquele metal é muito duro, então você apoia, faz uma forcinha, ele já marca o traste. Se o traste for de alpaca ou um traste macio, ele já marca. Então eu aconselho não usar esse tipo de coisa como reta, né? Como equipamento para que você possa fazer a verificação. Uma espessura de régua de alumínio pequena aí, coisa de 3 milímetros de espessura por 1,5 polegadas, já, é coisa pra caramba. Ela já vai ter muita estrutura, ela não vai fletir, e você corta em pedaços pequenos e você vai ter onde segurar, entendeu? E verificar. Então essa é uma ferramenta fácil de fazer e também você vai utilizar muito isso, né, no teu dia a dia. Bom, se você quiser saber mais sobre ferramentas essenciais, é claro, você precisa ter um esquadro, 2 serrotes, né? Um serrote para cortar longitudinalmente e outro para cortar transversalmente. São diferentes, os espaços entre os dentes são diferentes, tá? Então,
2 serrotes bons, um esquadro longo, um esquadro curto, né? Pode ser um esquadro sem aquela peça para segurar, um esquadro liso, né? Fazendo o ângulo de 90 também, porque vai te ajudar muito, pequeno, não precisa nada muito grande, né? Então, um esquadro com uma base mais larga e um esquadro sem base, né? Ele só a régua esquadrejada aqui em ângulo de 90 graus. Também é muito importante ter. Suta. Suta é uma ferramenta que ela faz o ângulo que você quiser, certo? Um transferidor também, um compasso também, importante ter, né? Para construção de algumas peças. Então, paquímetro, importante, um paquímetro digital, né? Formões, plana, chaves, já falei sobre isso há pouco, né? Então, essas ferramentas são ferramentas básicas, né? Depois você vai, um martelinho, né, com uma cabeça uma cabeça macia, né, de um metal que não seja muito duro, para não machucar o traste quando você estiver batendo. Pode ser nylon numa parte e metal na outra parte, aqueles martelinhos pequenos, né, isso também vai te ajudar muito. Existem ferramentas específicas, como eu já falei, que você compra em lojas, até online hoje em dia, lojas que vendem esse material. Hoje você tem esses sites chineses que também vendem algumas coisas, algumas prestam, outras não, né? Aí depende do que você vai comprar, né? Tem os sites americanos e tudo, já tem no Brasil sites brasileiros vendendo ferramenta específica, tem Mercado Livre. Então, assim, hoje em dia tem uma profusão, tá, de possibilidades que você vai encontrar essas ferramentas, sim, rapidamente, entregue na sua casa, certo? Então, sobre os hábitos que você deve ter, tá, na hora de estudar e para se tornar um luthier profissional. Seriedade, comprometimento, tempo. Então, esse tripé é importantíssimo. Comprometimento, seriedade e tempo. Prática. Agora você tem o apoio total, né, para se tornar um profissional, e depois mentoria, né? Isso aqui tudo vem dentro da mentoria. Na verdade, ela seria a principal. Mas eu acredito que sem essa mentoria, tá, você vai bater cabeça, porque a luteria não é uma profissão tão simples quanto parece. Tá? Lida com instrumentos caros e você precisa saber que quando tiver um instrumento na tua bancada, você está com o coração do teu cliente ali. É importantíssimo que você tenha um respeito muito grande por aquele instrumento, porque muitas vezes ele comprou aquele instrumento com muita dificuldade, ou às vezes até com facilidade, mas um instrumento caríssimo que está ali na sua bancada e que merece um cuidado especial, tá certo? Então, para isso, eu gostaria de te convidar para a Semana Luthier Lucrativo, onde eu vou ajudar você a criar uma renda extra trabalhando com luteria aí da sua casa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, legal, eu encontro você lá. Abraço.